Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Edvalter Sena. Estamos aqui no nosso 5º dia para a formação. Hoje nós tivemos o privilégio de ter a palestra do professor José Edson Sampaio, tá bom? Tive a oportunidade de fazer meu doutorado no mesmo período que o professor. E é uma honra aqui para mim, quanto também para o nosso curso, ter a presença dele aqui no nosso evento. Então, antes de mais nada, assim, professor Edson, você poderia falar um pouco sobre a sua formação acadêmica? Sim. Olá, pessoal. Obrigado, Edvalter, pelo convite, tá? É um prazer estar aqui. Rapaz, a minha formação, ela não é tão linear, sabe? Eu vim de uma cidadezinha pequena chamada Milhã. Na verdade, não era claro que eu ia fazer matemática, eu tinha dúvidas. Meus amigos não tinham dúvida, meus amigos diziam que eu ia fazer matemática, eu dizia que eu ia fazer física, mas no final meus amigos estavam certos. E eu fui fazer matemática, né? Fiz matemática, me intitulava algebrista no final da graduação, dizia que era algebrista. Fui fazer mestrado, e aí no mestrado eu odiava geometria. E aí então eu decidi fazer geometria. E fiz geometria, fui orientado pelo professor Caminha, trabalhei sobre superfícies mínimas, e então chegou a hora do doutorado. E no doutorado eu também ainda tinha uma área que eu odiava, que era topologia, e aí eu fui fazer doutorado não exatamente em topologia, porque não tinha topologia na Universidade Federal do Ceará, mas na verdade tinha uma área chamada Topologia e Singularidades. E eu fui fazer o doutorado com esse grupo, né, e me tornei doutor também em Teoria de Singularidades. Hoje eu acredito que eu sou um geômetra, no sentido geral da coisa. Tive a oportunidade de, mais tarde, né, ingressei como professor da universidade. Eu terminei em 2015 meu doutorado. Quando chegou, sei lá, 2016, no mesmo ano eu consegui fazer um concurso, 2016 eu assumi, 2017 eu apliquei para um pós-doc na Espanha, 2018 eu fui, fiquei 2 anos lá, uma oportunidade maravilhosa, né? Voltei, teve a pandemia, mas estou aqui. Minha formação mais ou menos é linear, sem ser tão linear, porque teve esses contratempos de exatamente da área que eu ia seguir, né? Eu terminei minha graduação dizendo que eu era algebrista, mas na verdade nunca fiz nada de álgebra. Entendi. E professor, muitos alunos eles encontram bastante dificuldade na formação acadêmica, nos estudos, e muitos deles acreditam que não têm vocação para seguir carreira acadêmica. Então, você poderia dar alguma dica, algum conselho para aquele aluno que está começando agora o curso de licenciatura em matemática, não só aqui na UF, mas de modo geral, mas que tem um sonho de ser mestre, de ser doutor, de ser professor da universidade? Você poderia dar algum conselho, alguma dica valiosa para um aluno que tem esse desejo? Rapaz, tem 2 coisas que você tem que ter. Primeiro é que você tem que acreditar, né? Querer. Você tem que acreditar e querer. Se você não faz isso, não adianta de nada. Mas também tem que estudar. Você estuda, né? Estuda bastante e tem que aplicar. Se você não vai, se você não tenta fazer o mestrado, né? Não aplica a seleção, se reprova, não tem problema. Próximo ano você tenta de novo e aplica, né? Sim, eu acredito que você tem que ter uma noção que é possível, né? Eu sou um exemplo desse, né? Eu vim, sei lá, eu quando eu estava no meu ensino fundamental, eu estava numa escola que nem carteira tinha, né? Eu tinha que andar quilômetros, nadar rio para atravessar, chegar na cidade, chegar na escola, né? Então, eu acho que é possível, só que é interessante que a pessoa tenha isso na cabeça dela, que ela vai lá, ela vai se dedicar e vai conseguir. É realidade, sabe? Você pode transformar isso em realidade. Então, o meu conselho é que estude bastante, né? E depois estude ainda mais. Nossa. Tá? Então, se você estuda muito, certamente você vai quebrar qualquer barreira. Então, o segredo é estudar e acreditar. Professor Edson, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui em Sobral. A universidade, assim como o colegiado, agradece bastante a sua participação aqui no evento. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.